Fala aí, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, grupo Profissão Marceneiro. Aqui está falando é o Matheus. Estou trazendo aqui para vocês hoje um tutorial bem simples aqui que eu tive essa ideia, busquei se alguém tinha feito algo parecido, não encontrei, sinceramente, se alguém já fez isso aqui, me desculpe, não quero roubar o crédito de ninguém, mas quero ensinar para vocês aqui uma ferramenta que eu estou usando, não é 100% efetiva, mas ajuda bastante, principalmente para quem aí acaba fazendo muito orçamento e acaba não fechando e perde muito tempo com o projeto. Isso aqui é para você pelo menos passar uma noção do orçamento do cliente, independente do processo que você usa para precificar o seu projeto, se você usa material vezes X, ou se você usa a hora de máquina, a hora de funcionário, ou sei lá, que outro método que você use. De qualquer forma, você vai precisar saber a quantidade de material que você vai usar. Isso não vai mudar. Então, basicamente o que eu criei isso aqui, ó, é uma tabela do Excel em que você insere algumas propriedades do seu armário e ele dá toda a lista de peças que você vai usar. Automaticamente ele calcula todas as peças que você vai usar. Porque assim, se você trabalha sempre num padrão muito próximo do design do seu armário, você basicamente é sempre igual, basicamente só muda o tamanho, você consegue configurar o Excel para calcular sempre do mesmo jeito, mudando somente a medida pela qual ele vai iniciar. Por exemplo, aqui ó, eu fiz essa tabela para um guarda-roupa de duas portas, certo? Então você muda a largura total, a altura, profundidade do armário, quantidade de prateleiras, desconto do sistema de correr e o desconto do puxador. Aí aqui ele vai gerar todas as peças, certo? O engrosso que você vai fazer no armário, rodapés, divisórias, prateleira, maleiro, tudo que você precisar, o programa vai gerar aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que esse armário aqui vai ter 1,70 m. Reparem aqui na tabela ao lado. Ó. Aqui são a lateral, aqui o engrosso da lateral, base teto, engrosso da base do teto, rodapés, divisória central, maleiro, prateleira, fundo do maleiro, fundo interno e as portas. Por exemplo aqui, ó, vamos supor, mudei a altura do armário para 2,60 m. Você vê que aqui automaticamente na caixa de altura mudou. Se eu mudar a largura, vamos supor, 2 metros. Todas as peças aqui, ó, da base mudaram, certo? Quando eu mudei a altura, também mudou aqui, ó, a divisória central, o maleiro mudou na largura. Eu posso mudar também a profundidade do armário. Aqui no caso, 700 é o tamanho que eu uso para a porta de correr. Se você quiser fazer ligeiramente menor, sei lá, 68. Olha aqui, ó, aqui vai mudar, ó. Viu? 680, 680. Algumas outras medidas dependem diretamente da profundidade. Então isso aqui é o que eu quero ensinar vocês a fazer. Exige, sim, um mínimo de conhecimento da ferramenta, mas eu vou ensinar vocês aqui o básico que vocês vão precisar. E no mais, quem sempre trabalha fazendo os móveis, se você é o projetista, é o marceneiro, você mesmo faz o projeto, você vai conseguir entender a lógica aqui, é a mesma que você usaria para fazer todo esse projeto na mão, né? Só que você vai ter que criar uma fórmula matemática para ele calcular tudo isso daí, certo? Mas vamos lá. Eu vou usar como exemplo esse guarda-roupa aqui, bem simples. É um guarda-roupa de parede a parede, certo? A parede aqui tem 2,70 m de altura por 3 metros de largura, né? Eu vou fazer esse armário levemente
menor na largura, ele vai ter aqui, ó, 2,90 m e 2,60 m de altura. Então vai acabar um acabamento de 10 aqui, mais 50 de cada lado. Só como exemplo, a profundidade dele 600. Vamos lá. Só abrir a outra tabela aqui, eu deixei já uma tabela preparada, né? Eu vou fazer aqui um armário com 3 divisórias, né? Igual esse aqui no caso. E eu acho que eu vou fazer ele sem portas, não sei, vamos ver até o final, eu vejo se vocês... Se eu achar aqui que vale a pena, a gente faz uma opção com porta. Então, vamos por aqui. Você pode começar colocando um nome para sua peça. Você pode pôr como lateral, ou eu gosto de nomear tipo, com o nome um código, né? Mas para ter uma base, certo? Qual que vai ser a altura desse móvel aqui, certo? É 2,60 m. Então já vou deixar aqui 2,60 m. Qual vai ser a largura desse móvel? 2,90 m. 2,90 m. Profundidade dele, 600. Aqui, por enquanto, ó, vou deixar 0, 0, 0, só para a gente... Depois eu insiro isso daqui. Ah, outra coisa, se vocês quiserem deixar mais organizadinho, mais bonitinho, toda essa tabela aqui no fundo, você vai mudar tudo por aqui, ó. Tem várias opções, é só selecionar as células que você quer, você segura aqui e arrasta, você clica no estilo e fica tudo daquela cor lá, certo? Bem tranquilo. Então vamos voltar aqui. A altura da lateral vai ser simplesmente a altura do guarda-roupa, certo? Então o que você vai fazer? Sempre que você for inserir começar um cálculo aqui, ou endereçar uma numeração nessa tabela, você dá um sinal de igual, certo? E automaticamente você pode clicar em qualquer célula, que ele vai copiar o valor daquela célula dentro dessa célula, certo? Então, qual vai ser a altura da lateral? É exatamente a altura do armário, então 2,60 m. Ele copiou a célula I3, certo? Aqui, ó, a coluna I na linha 3. Ele copiou esta célula, então quando eu der Enter, aqui ele vai copiar o valor da célula I3. Apertar Enter, certo? 2.600. Por enquanto, simples. A largura, ou seja, a profundidade, né? Vou apertar igual de novo e eu quero que a profundidade seja exatamente essa, a profundidade do armário. Aperta aqui, certo? Coluna J, linha 3. Aperta Enter, ele copiou. Ok? Tranquilo até aqui. Quantidade. Quantas peças vão ser? Isso aqui não vai mudar. Independente do tamanho do guarda-roupa que você faça, ele vai ter 2 laterais, certo? Então, isso não vai depender de nada. Você aperta 2 aqui e dá Enter. Agora aqui, a espessura da chapa que você vai usar. Isso aqui pode, dependendo se você muda muito, faz guarda-roupa com 15, faz com 18, faz com 25, se você engrossa ou não, isso daí cada um vai configurar o seu. Eu não vou liberar aqui essa tabela que eu estou montando, porque realmente cada um faz o seu guarda-roupa, não tem um jeito certo ou errado, é bem complexa as possibilidades, né? Mas eu vou colocar aqui que é 18, porque eu vou fazer ele com engrosso aqui embaixo. Então eu vou pôr aqui que a chapa é de 18. Só para eu tomar como referência, para saber melhor na hora de jogar no corte certo, ou sei lá qual a ferramenta que você vai usar. Agora eu vou colocar o engrosso dessa peça. O engrosso dela vai pelo lado de fora. Então, não vou ter que descontar nada. Basicamente, então, vai ser... Vou colocar o nome dela aqui. GRA1 engrosso. Ok? Você pode mudar aqui a largura da célula caso o nome comece a sair para fora. Bem simples. Então, o engrosso vai basicamente ser exatamente a mesma altura. Então, aperto aqui igual
e copia de novo a altura. Ok? Tranquilo. A largura desse engrosso não vai depender de profundidade de nada. Eu gosto de usar com 100 milímetros. Se você quiser usar com 50, com mais, com menos, é só você digitar aqui o número. Como são duas laterais, então vai ter um engrosso em cada uma também. Então, 2 engrossos. O engrosso vai ser da mesma espessura, 18 milímetros. Ok. Vamos aqui agora. Como eu já fiz o engrosso, eu fiz a lateral, vamos agora para a base e para o teto. Aqui tem um pequeno detalhe. Você pode pôr para ele dividir, certo? Como esse armário tem mais de 3 metros, desculpa, tem mais do que a largura total da chapa, né? Você vai ter que emendar. Mas vamos lá. Vou pôr aqui a peça GRB base barra teto, né? Porque basicamente ela é a mesma coisa. Agora começa a parte do cálculo, certo? Vamos lá. A largura então dessa base, o que é? É a largura do móvel, só que eu vou ter que descontar as duas laterais e os dois engrossos, certo? Então, desse valor da largura, eu vou ter que subtrair o engrosso, a lateral, e a outra lateral e o engrosso novamente. Então, eu vou ter que tirar 4 vezes a chapa que eu estou usando, que é de 18 milímetros. Então, eu posso colocar aqui menos, aí ele tem que calcular primeiro a multiplicação do valor da lateral e depois subtrair, né? Ele tem que primeiro saber qual é o valor total que ele vai descontar antes de descontar do valor do comprimento do armário. Então vamos lá, vão ser 4 peças. Ah, não, desculpa, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Então tem que ser 4 vezes, aqui no programa, o sinal o asterisco, normalmente acho que está em cima do número 8 aí, na maioria dos teclados. Você aperta o Shift 8, está ali o sinal de asterisco, que é o sinal de multiplicação. Então, aqui ele vai dar 4 vezes a chapa que eu estou usando, que é 18 milímetros, certo? 18. Aí você fecha o parênteses. Aí você aperta Enter, então ele já deu aqui o 2.900 menos o 4 vezes 18. Você podia ter calculado aqui, certo? 4 vezes 18 dá 72. Certo? Você poderia ter simplesmente vindo aqui, em vez de pôr 4 vezes 18 dentro do parênteses, já ter pré-calculado qual que era o valor, 72, certo? O resultado vai ser o mesmo. Só que caso você, como eu disse antes, se você faz o armário às vezes com 15, às vezes com 18, ou você muda a espessura da chapa que você está usando, o que vale a pena daí seria você criar uma célula aqui qualquer, colocar aqui espessura da chapa. E aqui você insere o valor que você vai mudar sempre. Então daí, você, ao invés de digitar 18 aqui, você pode apertar igual e copiar o valor dessa célula, que eu coloquei aqui no caso na H7. Ele vai colocar 18. Aqui novamente, 18. Certo? Então, caso você mude a espessura da sua chapa que você usa, você apaga aqui, ó, abre parênteses, põe 4 vezes esta célula, que é H7. Fecha parênteses, dá Enter. Ela fez 2.828. Se eu mudar aqui, vamos supor que eu fiz com armário de 15. Reparem aqui na hora que eu mudar para 15, vai mudar esse valor aqui. 15, aperto Enter. Ele retirou 60 do comprimento total do armário. Nós vamos voltar aqui para 18.
Para você copiar uma célula, por exemplo, aqui, ó, eu vou copiar esse X, você pode selecionar a célula que você está usando, clica nesse cantinho, nesse quadradinho que tem aqui nela, clica, segura e arrasta. Ele vai copiar a mesma coisa para todas, para não precisar ficar colocando X várias vezes. Aqui no caso, como vocês repararam, ficou maior do que a chapa de MDF, né, que tem 2,75 m. Mas eu deixo aqui depois uma explicação para vocês como resolver essa questão aqui, certo? Vamos continuar aqui no caminho que a gente já estava fazendo. Vou apertar aqui agora Enter novamente e eu quero que ele copie a profundidade do armário. Simplesmente isso, 600, ok. Aqui então, como é a base e o teto, ele já vai copiar a mesma opa, peraí. Ele já vai copiar o mesmo tamanho da peça, certo? Então, tanto a base quanto o teto são iguais, aperta que são duas, e aqui a espessura, novamente, aperta igual, copia a célula H7, aperta Enter. Ok, agora vou por aqui GRB1 engrosso. Aqui, o engrosso que vai tanto no teto quanto na base é exatamente a mesma largura da base. Então, para você não ter que ficar refazendo este mesmo cálculo, como ele sempre vai ser exatamente igual, ao invés de você digitar H3 menos 4 vezes H7, você pode vir aqui simplesmente apertar igual e copiar o valor desta célula, que já é o resultado que você quer que esteja aqui. Né? Ele copiou 2.828. Por exemplo, se eu mudar aqui de novo, novamente aqui para 15, ele vai mudar nas duas células. Volta aqui para 18. Ok? E esse engrosso vai ser igual a isso aqui. Sem problema nenhum. Duas peças igual a profundidade do armário. Profundidade não, a espessura da chapa, desculpa. Ok, agora vamos fazer o rodapé. Vou colocar aqui, vou dar o nome dele de GRB2, certo? Rodapé. Novamente, o rodapé vai ter exatamente a mesma largura da base. Então, posso fazer a mesma coisa que eu já fiz antes. Aperta igual e copia essa célula. Ok? Agora, a altura do rodapé. Se você sempre faz o rodapé com a mesma altura, sem problema. Vai lá, coloca um valor fixo aqui, 50, 70, 80, 100, qual for o valor que você quiser, você usa aqui. Mas caso você mude sempre isso, você pode criar mais uma vez uma célula aqui e pôr aqui, ó, altura rodapé. Aí você insere aqui a altura do seu rodapé. Vamos pôr aqui, por exemplo, 70 milímetros. Então, eu quero que esta célula copie o valor dessa célula, que é a altura do rodapé. Mais uma vez, eu altero aqui, altero lá também. Sem problemas. Volto aqui para 70. Quantos rodapé vai ter? Eu vou colocar o rodapé só na frente. Atrás, você pode colocar ou você coloca os pés, ou você pode colocar uma chapa na vertical ali, ou você pode criar a peça como você quiser. Vou colocar uma peça só dessa, e mais uma vez ela vai copiar a espessura da chapa. O que você pode fazer aqui, vamos supor, se você opta por colocar várias tiras de MDF na vertical que sejam na mesma altura. No caso aqui, como o engrosso do meu rodapé só pega na frente, né, com 100 milímetros de profundidade, e o meu rodapé tem 100 milímetros de altura, se eu quisesse, vamos supor, colocar um rodapé inteiro lá atrás, ele vai ter que ter 68 nesse caso. 70, oh meu Deus, desculpa, 88.
né, que é a altura do rodapé mais a espessura de uma chapa. Você pode criar aqui, vamos supor, GRB3 pé. Então, você pode colocar, sei lá, de repente com 450 milímetros de profundidade, e daí aqui você pode criar uma célula, vamos supor que seja igual à altura do rodapé mais a espessura da chapa, 88, ok? Aí você dá aqui a quantidade que você quiser, põe 4, por exemplo, sei lá. Ou se você quiser pôr uma tira inteira que passe de ponta a ponta, mais uma vez é só você copiar o valor da célula que mostra a largura do móvel. Certo? E mais uma vez aqui, 18 milímetros. Vamos agora para essa divisória aqui, certo? A divisória que vai desde a base até o maleiro. Aqui começa a ficar um pouco mais complicado, porque a altura dessa peça depende de mais variáveis. Então vamos por aqui, GRC, divisória. Ok. O que vai mandar a altura dessa divisória aqui? Vai ser a altura total do móvel menos o teto e o engrosso, menos a base e o engrosso e menos o rodapé. Certo? Então vamos lá. Começa com igual a altura do móvel, 2,60 m, menos. Como aqui eu só vou subtrair várias vezes um valor, você não precisa colocar parênteses. Mas caso você queira que ele sempre calcule por causa da variável da espessura da chapa, você tem que criar daí um parênteses para ele fazer uma multiplicação antes de fazer uma subtração. Certo? Então aqui, a altura é igual a célula I3 menos o teto, o engrosso, a base e o engrosso, são 4 chapas de 18. Então eu abro um parênteses, 4 vezes a espessura da chapa, fecho parênteses, menos o rodapé. Então aqui bate um menos o rodapé, que é isso. Ok? Temos aqui a altura, deixa eu só conferir aqui no cálculo, 2,60 m menos 18, menos 70, 2.458. Então, exatamente isso. Ok. Agora vamos supor aqui, tem uma outra variável aqui agora. Se você fosse fazer esse armário com portas de abrir, certo? Portas com dobradiça. Então, essa divisória, né, se a porta do armário for externa, você tem que fazer essa divisória na mesma profundidade das laterais, para que você consiga colocar nas dobradiças ali, claro. Nesse caso, você colocaria um igual à profundidade. Simplesmente assim. Vamos supor aqui, numa outra situação, em que eu posso fazer esse armário com portas de correr. Certo? Eu colocaria aqui, vamos supor, 700. Eu gosto de deixar mais ou menos uns 10 centímetros para fazer o sistema da porta de correr. Então você colocaria aqui. Essa divisória, então agora, ela vai ter que ser interna. Ela vai ficar para dentro da caixa do guarda-roupa. Imaginando, claro, que você vai fazer o sistema de correr interno. Né? Não é porta que vai se pendurar por cima do teto. Seria mais ou menos aqui um sistema do RO65. Então, nessa divisória você colocaria então, a profundidade do armário menos o quanto você vai deixar de recuo para colocar a sua porta e menos ali alguns milímetros, 5 milímetros, só para garantir. Geralmente eu deixo 2 milímetros ali para ter uma folguinha. Então você colocaria aqui, vamos supor, igual a profundidade
menos 100, ou menos 102, menos 100, sei lá, quando você quer deixar. Vamos deixar com 100 mesmo aqui para ter um número mais redondo. Então, o armário ficou com 700 de profundidade, mas a divisória ficou com 600. Se eu altero aqui para 680, ele tira aqui, dá para 580. Certo? Vamos voltar aqui para 700. Continuando. Nesse caso, eu estou fazendo um armário de 3 portas, então ele vai ter só 2 divisórias aqui. Então, pode pôr como fixo 2 divisórias. A espessura da chapa, mais uma vez, é igual à célula H7. Agora vamos para as prateleiras. Certo? Aqui, ó, tanto os maleiros quanto as prateleiras que vão ficar sobre o gaveteiro e a sapateira são na mesma profundidade e simplesmente é isso mesmo. Vamos por aqui. GRD. Prateleiras. O que vai mandar na largura dessas prateleiras? Vai ser, no caso, o vão interno do móvel, né, que é a mesma largura da base, menos essas 2 chapas, dividido por 3 nichos. Ok? Todo mundo entendeu isso daí, né? Então, é a largura da base, menos essas 2 chapas, dividido por a quantidade de nichos, 3. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer por etapas para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Vou fazer o cálculo completo para facilitar a visualização de vocês. Vai ficar um pouco mais complexo, mas fica mais fácil de entender a lógica. Então, as prateleiras, certo? Vamos ver. O que vai mandar inicialmente é a largura do móvel, menos, abre parênteses, 4 vezes a espessura da chapa, que é, nisso daqui, 4 vezes a espessura da chapa, são as 2 laterais e os 2 engrosso, certo? Menos, abre parênteses de novo, 2 vezes essa mesma chapa, H7, fecho parênteses. O que eu pus aqui agora foi essas 2 divisórias, certo? Agora o que eu preciso é dividir pela quantidade de nichos, ou seja, 3 nichos. Eu poderia simplesmente vir aqui, colocar dividido por 3, né, e bater um Enter, mas vai dar errado, certo? Porque o que ele fez aqui no caso? Ele pegou a largura, tirou as laterais, tirou como se diz aqui, desculpa, as 2 divisórias e dividiu por 3, mas ele não sabe o que era para dividir por 3. Eu não estipulei que todo esse resultado daqui era para ele dividir por 3, certo? Então ele não deu o resultado esperado, que era para ser mais ou menos aqui uns 800, quase 900 mais ou menos. Então, eu tenho que fazer que ele calcule tudo isso daqui primeiro, para depois dividir por 3. Como que eu faço isso? É a mesma lógica que eu estou usando aqui, desses parênteses. Eu tenho que fazer mais um parênteses que compreenda todo o cálculo, ou seja, faz aqui e mais um aqui, certo? Se você reparar, ó, talvez seja um pouquinho difícil de visualizar isso daí, porque infelizmente não dá para dar zoom aqui. Mas esse primeiro parênteses e esse último parênteses estão preto. Esses 2 parênteses aqui são verdes, porque eles estão explicando que está compreendendo somente este cálculo nesses parênteses. E esses 2 aqui também são verdes, porque estão compreendendo somente esse cálculo. Certo? Se eu criar mais um parênteses aqui, por exemplo, aqui e aqui, ele mudou de novo a cor. Ó. Agora o primeiro ficou preto, o segundo ficou verde e esse aqui ficou rosa. Tá vendo? Mas vamos apagar isso daqui. Eu acho que não vai alterar o resultado, mas vamos mudar. Agora sim, se eu bater um Enter nisso aqui, ele vai dividir certinho. Vamos lá. Enter. Tá vendo? 930,666 deu uma dízima periódica aqui. Então,
Mas isso aqui, claro, você arredonda, pode arredondar para cima ou para baixo, aí você vê o que você quer fazer. Vamos para a profundidade dessa prateleira. Mais uma vez, a profundidade da prateleira, aí depende do seu modo de fazer o cálculo. Eu gosto de deixar mais ou menos uns 5 milímetros a 10 milímetros menor do que a divisória em que ela vai encaixar. Certo? Então, basicamente, você coloca a profundidade menos o recuo que ele vai ter e menos o desconto que você quiser. Vou deixar aqui com 5, por exemplo. Então ficou com 595, ou seja, ficou só 5 milímetros menor do que a divisória. Quantidade de prateleiras. Vamos supor que, sei lá, eu coloquei uma prateleira a mais aqui, ou uma aqui, não sei. Então você pode simplesmente criar uma célula externa aqui para te facilitar a visualização, ou seja, você vai ter que modificar somente estas células. Aqui você não vai mexer em nada, aqui sempre vai ficar só o resultado. Então você muda sempre aqui, ó. Quantidade de prateleiras que eu coloco aqui nesse caso, o armário tem 1, 2, 3, 4, 5. Não vamos fazer esses nichos aqui agora. Então somente 5 prateleiras. Então coloca aqui 5 e eu quero que ele copie aqui igual a essa célula, 5. Mais uma vez, a espessura da chapa. Ok? Tranquilo. Vamos fazer agora esta divisória aqui agora, a vertical. GRE. Vamos pôr aqui divisória, nichos. Opa, errei aqui. Nichos. Essa divisória do nicho, ela basicamente vai ter a mesma altura desta divisória, menos o espaço do maleiro e menos esta chapa aqui. Certo? Então, para não ter que fazer todo o cálculo de novo da lateral, menos o teto, menos o engrosso, menos a base, menos o engrosso, menos o rodapé, que já é exatamente o valor desta peça, você pode fazer exatamente o valor dessa peça, menos o maleiro e menos a chapa. Ok? Esta peça aqui é peça C, não é? Isso, GRC. Então, eu aperto igual, copio o valor da célula GRC, aqui 2458, né? Menos. Aí aqui você tem a opção de, se você faz sempre o maleiro com a mesma altura, eu normalmente faço com 500. Se você quiser modificar, é só você criar outra célula aqui, escrito... Espera só um pouquinho aqui. Esqueci de um detalhe aqui. Volta aqui. Criar uma célula aqui por altura maleiro. 500. Então, a divisória do nicho vai ser, novamente, vamos começar de novo lá, igual a célula GRC, aqui a B8, no caso, menos a altura do maleiro e menos a espessura da chapa. Ok? Todo mundo entendeu isso daí? Não tem nenhuma dúvida disso daí. E Enter. 1940. Qual vai ser a profundidade dessa chapa? Você pode fazer ela na mesma profundidade dessa prateleira, ou se quiser fazer mais, tirar mais 5 milímetros para ela ficar mais recuada, aí é a opção de cada um. Eu quero que ela continue na mesma, então eu vou só copiar aqui, certo? Aqui vai ter uma peça só, não vou mexer nela. E mais uma vez ela copia a chapa de 18. Agora, essas prateleirinhas aqui, certo? Vamos lá. O que vai mandar na largura dessas prateleirinhas? Basicamente é a mesma largura de uma prateleira dessas, menos esta espessura dessa chapa e dividido por 2. Ok? Sem problemas nenhum. Vamos lá então.
GRF, prateleira, nicho. Ela vai ser igual à largura da prateleira, que é essa daqui, menos a espessura da chapa. Eu quero que o resultado de tudo isso ela divida por 2, certo? Então eu tenho que abrir um parênteses, fechar um parênteses aqui. Opa, desculpa. Errei aqui só, não pode voltar. Aqui, ó, certo? Parênteses. E isso daqui tudo dividido por 2. O sinal de divisão, eu esqueci de, não sei se eu falei aqui em cima na prateleira, mas o sinal de divisão é barra, certo? Não é a barra invertida, a barra normal. Agora aperta Enter aqui, ele vai dar o 930 menos 18 dividido por 2. Dá 456,33. Certo? E a profundidade, mais uma vez, eu quero que seja igual a isso aqui. Sem problema nenhum. Então você pode inserir a quantidade de nichos manualmente aqui, ou criar mais uma célula aqui. Prateleira, nicho. Vamos colocar aqui que vão ser 10 daquela prateleirinha. Então aqui ele vai copiar esse valor. E a textura da chapa, ok, novamente aqui. Opa, outro lado. Ok, aqui agora acho que a parte interna, a parte de gaveteiro, eu acho que eu vou explicar num outro vídeo. Se vocês gostarem, aí deixem bastante like, comentem se vocês quiserem que eu explique como desenvolver o gaveteiro. É um pouco mais complexo, mas segue a mesma lógica que eu expliquei até agora. Se você está entendendo bem aí, você vai conseguir fazer o gaveteiro. Certo? Então vamos para a profundidade, o fundo aqui, certo? Então GRG, fundo meio, certo? Porque aqui no caso a gente vai ter o fundo do meio e o fundo das laterais vão ser ligeiramente diferentes, porque como o vão é igual, mas aqui ele vai ter que pegar na metade dessa chapa, na metade dessa. E esse aqui vai pegar na metade dessa, mas vai pegar essa chapa inteira. Certo? Então ele vai ser 9 milímetros maior, essas duas, do que a do meio. Mas tudo bem. Simplesmente o que você vai precisar saber para ter isso daqui. Você não vai dividir a largura do móvel por 3, claro que não vai dar exatamente a medida que você quer. Você vai fazer então a largura desse nicho, que é a largura da prateleira, mais metade da chapa desse lado e metade da chapa desse lado. Basicamente é uma chapa inteira nesse caso. Então, vamos supor que aqui é igual a prateleira mais uma chapa dessa. Ok? Tranquilo. Qual vai ser a altura deste móvel aqui? No caso, eu não vou deixar ele pegar até o chão e até o teto. Basicamente eu vou deixar ele para baixo do engrosso e para cima desse engrosso. Então ele vai pegar desta base toda a altura mais esta base, o teto, que é basicamente a altura desta lateral mais 18 mais 18, mais 36, certo? Então a altura desta peça vai ser igual a peça C, que é a divisória, mais, abre um parênteses, 2 vezes a espessura da chapa. Ok? Tranquilo aqui. Quantos fundos dessa peça do meio? Vai ter uma só, sempre. Qual a espessura dessa chapa? 6 milímetros. Agora vamos fazer aqui um GRH, fundo lateral. Se você der 2 cliques aqui nessa coluna,
Por exemplo, se você der 2 cliques, ele automaticamente joga na largura máxima do que tiver incluso naquela célula. Então, o fundo da lateral vai ser exatamente este mais 9, né, que seria meia chapa de 18. Mas, mais uma vez, como você pode alterar a espessura dessa chapa se você mudar a chapa que você está usando, automaticamente muda isso daqui. Então, você não pode simplesmente adicionar 9 no valor desta célula. Senão, se você usar uma chapa diferente, vai sobrar fundo. Então, você vai ter que criar mais um cálculo. Você pode copiar esta célula, né, que é a mesma largura do fundo do meio, mais, abre um parênteses, e você quer que ele adicione metade da espessura dessa chapa. Independente da largura da chapa, vai ser metade. Então, é isso dividido por 2. Né? E aperta Enter. Então, ele adicionou 9 a esse valor. De 948,6 foi para 957,6. Beleza? A altura vai ser igual à outra. Então, pode copiar. Aqui vão ser 2 fundos. E mais uma vez, a chapa vai ser de 6. Ok? Beleza, agora vamos para a parte final aqui, que é a porta. Eu vou usar aqui porta de correr. GRI agora. Portas. Você pode, eu vou criar aqui o primeiro exemplo, como se as portas fossem de correr, mas você fosse colocar algum tipo de puxador embutido, em que você tem que fazer você tem que fresar um buraco ali e colocar um puxador que vai ficar embutido. Então as portas vão ser iguais. Agora, caso você vá colocar um puxador de barra, né, um perfil de alumínio, você tem que descontar dessas portas a espessura a altura que o perfil pede. Então, assim, não sei o método de trabalho de vocês, mas eu faço as portas das laterais, certo? Eu coloco um trilho duplo, então a porta do meio corre sozinha na frente e as duas portas laterais correm no trilho de trás. Então, nesse caso, meu armário só abre uma parte por vez, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que vai mandar na largura da porta? Vai ser exatamente a largura do nicho mais um montante que você quer que as portas se sobreponham aqui. Tem gente que usa 40, 30 ou até menos. Aí é ao gosto de cada um. Certo? Importante aqui, pessoal, no caso aqui, como eu estou chutando que esse armário aqui é branco, então não tem direção do madeirado, aqui ficou invertido, mas é só você colocar o valor ao contrário aqui para não, na hora de você jogar isso aqui no corte certo ou o software que vocês usam, não ficar na direção errada o veio da madeira. Eu vou fazer ao contrário aqui agora para vocês entenderem. Então, o que vai mandar na altura da porta? É a altura do vão livre aqui, né, menos o que o seu sistema pede. No caso aqui, vamos acreditar que seja um RO65, que pede 35 mm de desconto. Já do trilho, já do sistema, 35. Ok? Então a porta vai ter a altura deste nicho, da divisória, cadê? Divisória, esta aqui, menos o sistema, certo? Simplesinho. E agora a largura da porta. Aí vem um detalhe, né? Se você for fazer, aqui eu vou fazer primeiro as 3 portas sendo iguais, todas com a mesma largura. Então a porta vai ser igual ao vão interno do móvel
que é isso daqui, né? A base e o teto, 28, 28. A este aqui eu vou dividir por 3, certo? Aqui eu já tenho a largura da porta, mas eu quero fazer aqui a sobreposição das portas. Então o que você faz aqui é, vem aqui, faz um parênteses novamente, quero que ao resultado disto aqui, eu adicione a sobreposição, certo? Vamos supor aí que seja 30, ok? Deu esse resultado, 3 portas, espessura da porta, aí você vê o que você faz aí, no caso aqui vamos supor com 18, estaria pronto aqui, ok? Mas, se eu for usar um puxador de perfil, certo? Um gola na vertical. Vamos supor aqui que a maioria deles tem 35 milímetros também de desconto. Então, eu vou pôr aqui, ó, que esta porta seja aqui, portas laterais, ok? Então, aqui vai mudar para 2 portas e a largura dessa porta vai ser isso daí e agora eu vou ter que tirar o puxador, certo? Menos, então, o puxador. Já resolveu aqui, certo? 937. GRI, não, GRJ. Porta central. Mais uma vez, a porta vai ter exatamente a mesma altura da outra. E esta porta vai ter que tirar novamente o puxador, porque vai ter puxador dos dois lados da porta. Então, você pode simplesmente copiar esta célula e novamente subtrair o puxador. Agora foi para 902,626. Quantidade de peças 1, espessura dessa peça 18. Ok? Opa! Opa! Nossa senhora! Peraí, vamos aqui. Certo? Então temos aqui agora todas as peças internas, assim, as principais para este móvel. Então, se vocês quiserem aqui, eu faço depois um outro vídeo explicativo para como vocês vão criar os gaveteiros e o sapateiro, mas a lógica é a mesma. E acho que é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário. Eu faço um vídeo adicional, se vocês quiserem. Eu tenho outras tabelas aqui que eu já fiz para outros tipos de guarda-roupa, certo? Esse aqui no caso, ó, ele é um guarda-roupa que não vai de parede a parede, ou seja, o embono, o engrosso é interno, né? E daí, vamos supor, aqui ó, por exemplo, muitas vezes os clientes perguntam, mas qual a altura do nicho do cabideiro? Porque eu tenho um vestido X que é maior e vai pegar embaixo. Eu tenho uma blusa, tenho um casaco, tenho alguma coisa, eu quero saber a altura. Você pode pedir para o programa já te entregar esse resultado. No caso, no meu caso aqui, é a altura da divisória central menos o gaveteiro e a prateleira. Né? O meu gaveteiro eu faço por padrão com 900 e a chapa ali é com 18, então eu já pus menos 918, já ficou tudo beleza. Certo? Ele já me deu aqui o resultado. Opa, peraí que eu já fiz zoeira aqui. 16.
B9, desculpa. Isso aí. Deixa eu ver. Apertei errado aqui. Ih, não. Fiz errado de novo. Depois eu arrumo isso aqui. Esquece. A largura do cabideiro, você já pode fazer aqui a largura da prateleira e pede para subtrair aí ali o suportezinho que vai na lateral. Geralmente tem acho, uns 2 milímetros na chapinha dele, eu já subtraio os 5 aqui, ó, para ter uma folguinha a mais. E aqui também ele já dá a quantidade de puxadores gola que vai ter nesse armário. Como ele tem 4 portas, as 2 portas centrais, cada uma vão ter dois puxadores. E as laterais vão ter um puxador só. Já calcula exatamente quanto que é. Outra coisa que eu já fiz aqui, ó, ele calcula qual a metragem de fita de borda que eu vou usar. Por exemplo aqui, ó, se esse armário fosse com uma caixa madeirada e o interior branco, que é algo que eu faço bastante, meus clientes gostam, né? Ou aqui para caixa inteira branca ou inteira madeirada. O que eu fiz aqui? Eu pedi para, vamos supor, a medida da caixa é a altura da lateral, certo? A célula B2, mais 50, que eu deixei aqui para sobrar, vamos supor, uns 2,5 cm de fita em cada ponta, né? Na hora de refilar, vezes 2, porque isso aqui vão ser 2 laterais, certo? Mais B5, que é a base, vezes 4. Aqui, ó, aí são as divisórias internas, né? Divisória central, divisória lateral, maleiro, prateleira, tudo isso aqui, ele vai dar essa resposta, certo? Então fica mais fácil de você saber quantos metros de fita você vai usar, para não acabar comprando menos, ou comprando a mais, às vezes está em falta na loja, todo mundo já sabe como que é isso daí, né? Desgraça acontece. É como eu disse para vocês, ó, eu tenho outros exemplos aqui, ó, para gabinete de cozinha, para armário suspenso. Aí cada um faz, a lógica é sempre a mesma, certo? E daí você cria o que atenda a sua necessidade. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui no YouTube ou na postagem que eu vou fazer aqui no grupo da Profissão Marceneiro. E nos vemos no próximo, caso vocês queiram. Tchau, tchau, obrigado.